Salve, salve! É isso aí, vamos nessa, vamos lá, ganhando um pouquinho mais de experiência. Venha comigo, professor Jadiel Varges. A gente vai trabalhar agora, né? Claro, continuando aí, a gente vai o quê? Praticar, né? Agora, na verdade. Vamos praticar um pouco aqui essa parte de variância e desvio padrão, certo? Aqui a gente vai chamar a atenção em relação a essa questão, um comportamento aqui da FCC, que diz o seguinte, ó, na tabela abaixo, a tabela abaixo mostra o número de reclamações recebidas nos últimos 10 dias. E aqui está falando que 10 semanas, né? Ó, então tá uma informação diferente, tudo bem. Beleza, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem 10 informações, certo? E aí o que que diz assim, ó? A variação para essa amostra. Ó, a variação, o que está querendo aqui? Que a gente calcule a variância, perfeito? Ó, então veja, a gente precisa calcular aqui a variância. Lembra que a gente tem lá o que, ó, né? Que a gente pode pegar o seguinte, ó, a média dos quadrados. A gente pode pegar aqui, ó, média dos quadrados, média dos quadrados, média dos quadrados, então a gente pode pegar aqui, ó, a média dos quadrados menos quadrado da média. Então, média dos quadrados menos quadrado da média, certo? Só que isso aqui, professor, a gente está falando de uma variância populacional, isso, exato. Só que observe o seguinte, o que está acontecendo aqui? Falou que a tabela mostra o número de reclamações recebidas durante os últimos 10 dias. E está utilizando os 10 dias. Então, veja, se eu peguei, né? Se eu estou falando de 10 dias e estou utilizando os 10 dias, seria a população. Né? Então, veja que eu estou falando de um período de 10 dias e utilizando esse período de 10 dias. Ah, professor, mas aqui falou que era semana, sim. Mas veja o seguinte, total de reclamação da semana teria que ter as 10 semanas aqui. E aí a gente pegar uma amostra de 10 dias dessas 10 semanas. Não é o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Sim, então vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui por essa relação, né, que é a relação da variância populacional, e vamos ver se a resposta vai estar. Né? Caso não esteja, a gente faz a relação de amostral. Mas logo, o que, que acontece, professor? Acontece o seguinte, ó, se a gente pegar aqui a relação dos quadrados. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado, 4. Né? 10 ao quadrado, 100. 4 ao quadrado, 16. Porque a gente está calculando os quadrados, para calcular a média desses quadrados. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10 dá 100. E 4 vezes 4, 16. E 12 vezes 12, 144. Certo? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Aqui a gente está pegando o quê? Os quadrados. Então, veja que a gente está falando dos quadrados. Certo? Ok, então os quadrados aqui, ó, se a gente pegar a soma aqui desses quadrados, a gente vai obter, né, um total aqui de 580. Ok? Então, 580. Beleza. Ok. Aqui a gente está pegando, ó, sem os quadrados. Então, sem os quadrados. Então, aqui a gente também tem uma soma. Se a gente pegar aqui, a gente tem uma soma. Professor, somando tudo isso aqui é igual a 70. Ok, beleza. Tranquilo. Então, daqui dá para a gente fazer agora. Ó, o que, que a questão está querendo? Média dos quadrados. Então, quem é a média dos quadrados aqui? Ah, professor, média dos quadrados. A gente vai pegar isso aqui e dividir pelo total, não é isso? Exatamente. Ó, então, 580 dividido pelo total, que é 10. Opa! Então, a média dos quadrados aqui é igual a quanto? É igual a 58. Então, a média dos quadrados é igual a 58. Beleza? Agora, ó, quadrado da média, certo? E quem é a média aqui, professor? Então, se a gente pegar aqui, ó, 70, então a média vai ser quem? 70 dividido por 10, não é isso? Então, ó, a média aqui é igual a, né,
7, perfeito? Então, a média aqui é igual a 7. Ah, ok, beleza, professor. Então, se a média aqui é 7, então a gente vai ter o quê aqui, ó? Se é o quadrado da média, então é 7 vezes 7. Então, 7 vezes 7 é quanto? 49. Opa, mas é menos, ó. Então, quer dizer que a variância aqui vai ser igual, ó. Então, a variância vai ser igual a 58 menos 49. Sim. Daí, o que que a gente tem aqui? Ah, professor, a gente tem o seguinte, que nesse caso, a variância aqui, ó, é igual a 9, perfeito? A variância vai ser igual a 9, né? Que é só subtrair, ó, só efetuar a subtração aqui. Então, que é igual a 9, perfeito? Opa, isso está aqui. Alternativa correta, letra D. Então, veja que a questão, né, considerou aqui perfeitamente o que, né, essa ideia, essa relação da população, né? Então considerou aí perfeitamente essa ideia da população e não da amostra, certo? Professor, e se fosse em relação à amostra, né, o que que a gente poderia fazer? Tem aquela relaçãozinha que a gente calcula em função dos desvios, lembra? Pega cada valor, subtrai, né, pela média, que a gente acha os desvios, eleva ao quadrado, depois divide por n menos 1, que eu acho um processo mais demorado, né? Eu acho esse processo mais prático. Mas esse processo aqui não é da variância populacional, professor? Sim, mas a gente pode fazer também a relação amostral, que é o caso dessa próxima questão, ó. Aqui a gente tem o quê? Uma amostra, aqui está dizendo que é a amostra de 9 observações, e aqui está dizendo o seguinte, ó, já veio o somatório, ó. Qual é o valor do somatório? A gente não precisa mais fazer, né, o somatório dos quadrados. Então, isso aqui, ó, é o somatório dos quadrados. Ah, então esse resultado aqui é o somatório dos quadrados. Ok, beleza. E aqui é o quê? É o somatório normal, ó. Isso aqui é o somatório simples. Isso aqui é o somatório simples. Ah, então quer dizer que para a gente achar o desvio padrão, primeiro a gente precisa da variância. Lembrando, quem é variância? Professor, a variância é o seguinte, ó, é a média dos quadrados, a média dos quadrados, ok? A média dos quadrados, média dos quadrados, eita, até na escrita eu tô, média dos quadrados, né? Isso, ó, a média dos quadrados menos quadrado, quadrado da média, menos quadrado da média. Ok? Beleza, professor? Mas isso é, né? Se a gente pegar, observar, isso aqui, a gente está falando de uma relação que é a população, não é isso, professor? Isso aqui é a população. Exato. Então, para a gente achar que a variância amostral, basta a gente fazer o seguinte, ó, multiplica por n dividido por n menos 1. Então, a gente pega essa relação e multiplica, né, por esse fator aqui, ó. A gente vai pegar, trabalhar essa multiplicação por esse fator. Aí a gente descobre. Ah, ok, beleza, professor. Então, nesse caso aqui, o que que a gente tem, ó? A média dos quadrados. Então, quem é essa relação aqui da média dos quadrados aqui, ó? É o 576,5 dividido por 9. Isso aqui é aproximadamente, viu? Então, fazer aqui, ó, fazendo a divisão aí, a gente vai achar um valor aproximado. O valor aproximado aqui vai ser 64,056. Vai dar 64,0,5555555. Como 55 é maior, né? A gente está falando que 50 é a média, 55 é maior, né, do que essa média, então a gente está considerando que essa relação aproximando aí para os 56, ok? Então, ó, é essa relação, esse valor aqui corresponde o quê? Média dos quadrados, a média dos quadrados. Ok, beleza. Agora, ó, aqui o que que a gente vai pegar aqui, ó? O quadrado da média, certo? E quem é a média? Ah, professor, ó, a média, se a gente pegar aqui a média, é 72 dividido por 2. Então, ó, a média aqui
vai ser igual, né, a 8. 9 vezes 8, 72, não é isso? Exatamente. Então, aqui o que que a gente vai ter? 8 elevado ao quadrado. E 8 elevado ao quadrado, ó, é igual a 64. Opa! O que que a gente vai descobrir aqui, ó? Se a gente subtrair 64,056, então vai dar 0,056. Só que esse valor aqui, ó, ele é aproximadamente. A gente está trabalhando com uma aproximação aqui. Tranquilo? Perfeito? Beleza? Ok. Então, ó, diante disso aqui, o que que a gente precisa agora, professor? A gente precisa achar o desvio padrão, né? Isso, ó, a gente precisa aqui calcular o desvio padrão. E quem é desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, nesse caso, o desvio padrão aqui é a raiz quadrada de 0,056. Professor, pelo amor de Deus, como que eu vou achar o resultado disso aqui agora, fazer uma raiz quadrada desse valor decimal? Observe o seguinte, quando a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar, né, e trabalhar numa relação mais aproximada, né? A gente vai ver uma relação mais aproximada aqui, não um valor exato. Sim, e daí, professor? E daí o seguinte, ó, a gente pode admitir aqui o seguinte, né, que a gente tem aqui, ó, 560. Né? Então, se fechar, completar, deixar bem redondo aqui, a gente tem o quê? 560. Professor, 560. Se eu multiplicar 50 vezes 50, vai dar, né, 225. Não é isso? Aqui, 200 ou 5 vezes 5, 25. Vai dar 250. Aqui vai dar aproximadamente, ó, 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 160. Não é isso? Aqui, 15 vezes 15. 8 vezes 8, 64. E 25 vezes 25 dá 625. Opa, 560 aqui, ó. Se a gente observar esse 560 aqui, né, se desconsiderasse a vírgula em relação inteira, o que que estaria mais próximo aqui? Professor, esse 0,25, né? Se a gente multiplicar, ó, 0,25 vezes 0,25, a gente vai encontrar 0,0625. Opa, então quer dizer o seguinte, ó. Esse desvio padrão aqui é igual a 0,25, ok? Então, ó, desvio padrão é igual a 0,25, ok? Beleza? Ah, professor, mas aqui já é, né, uma maldade aqui, né, da banca. Realmente, com certeza, nessa questão aqui, a banca ela foi um pouco maldosa, né? Por quê? Porque a gente não tem calculadora na hora da prova. Então, né, justifica muito bem aí o apelido, né? Justifica muito bem o apelido dessa banca FCC, Fundação Casa do Cão, ok? Beleza? Isso aí. Bons estudos!